a semifinal do Campeonato Mineiro acabou saindo 2 treinadores de uma vez, rapaz. Pois é, Romano. Bom dia. Daqui 15 segundos será boa tarde. Eu confesso que estou bastante surpreso com a saída do Pesolano. Bastante surpreso, não pelo momento, porque aí eu compreendo. Mas se você... alguém imaginaria que o Pesolano deixaria o Cruzeiro pós-Campeonato Mineiro? Não. Imaginei que o Pesolano trabalharia com o Cruzeiro o ano todo. Ele fez por merecer esse cartaz, esse crédito. Mas é importante avaliar que o trabalho em 2023 não encaixou. Na minha opinião, o Pesolano deixa portas abertas no Cruzeiro e portas abertas no futebol brasileiro. A imagem dele é muito positiva no trabalho que ele fez do ano passado, mas ele teve dificuldades esse ano. Com jogadores de mais nome, com caras mais rodados, não compraram muito a ideia de jogo do Pesolano. A gente ouviu durante todo o Campeonato Mineiro um probleminha aqui, outro ali, tudo, conversa de cá e de lá. Então, o resultado disso não é bom. E me surpreende mais ainda, Romano, informações de que o Paulo Pesolano já teria avisado no final do ano que sairia e que o Cruzeiro só liberou agora. Gente, primeiro, o Pepa já estava sem clube no final do ano. Então, na minha opinião, não é uma informação, é minha opinião, se o Cruzeiro já tinha a informação do Pesolano de que sairia, eu acho que o Cruzeiro já teria feito essa troca no final do ano. Não tem porquê o Pesolano começar um trabalho sabendo que vai sair no início do ano, se você já tem outro treinador. Não à toa, o Pesolano se despediu ontem e o Cruzeiro já tinha o Pepa pronto. Então isso não estava pronto ontem, não foi uma decisão tomada ontem. O Cruzeiro já tinha um planejamento quanto a isso. Agora, o porquê não? Se o Pesolano já ia sair, o Pepa já não estava trabalhando no Cruzeiro, aí só o Ronaldo e seu staff podem explicar. Mas que o Cruzeiro está trazendo um cara de bom nome, e temos o debate, né, para falar do que vem por aí, e acho que o Pesolano sai com um bom cartaz. Ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas esse ano a coisa não emplacou. Pois é, ô Alexandre, e o Léo tocou no assunto. Ontem eu acompanhava as postagens do Léo e do Edu Panzi. E vocês concordaram. Incrível. É porque eu estava de folga, eu não estava prestando atenção. Aí, ambos concordaram nessa situação. Se o Pesolano pediu o boné em dezembro, por que o Pesolano fez o planejamento para 2023? Ô, Romano, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Mas será que foi o Pesolano que fez o planejamento? Porque ele não utilizava os jogadores. Os principais reforços que o Cruzeiro contratou... Boa pergunta. Eles só foram ser realmente utilizados ali. No início, se tentou, o Nicão, mas... Aí, a impressão que ficou é de que aí, de repente, aconteceu uma pressão para essas semifinais contra o América, porque a classificação foi muito traumática diante do Democrata de Sete Lagoas, lá em Cariacica, né? O Cruzeiro esteve para perder o jogo no segundo tempo. O pior time do campeonato. O pior time do campeonato, pro lanterna entre os 12. E aí, de repente, apareceu aquela escalação contra o América, com todo mundo jogando que podia, né? Nicão, Ramiro, Wesley. E aí, não deu certo, nem em Sete Lagoas, nem no Independência, e eu acho que esse processo tem participação decisiva na saída do Pesolano. Eu acho que existiu sim uma pressão de que, olha aqui, a gente Alisson, trouxe... Eu acho que o mais emblemático foi o Alisson. O Alisson... O cara tava treinando, ia sair, que não sei o quê. Vou sair, eu não quero. O Alisson é volante, e um volante promissor. Aí, de repente, o cara vai jogar de lateral. Tem um jogo com o Pouso Alegre, que ele é sacado com... jogador sacado com 30 minutos, 3 jogadores. E foi ali que ele ficou com raiva, queria sair, tinha proposta. Então, quer dizer, foram situações que eu fico na dúvida até se foi o Pesolano que montou. Independentemente se foi o Pesolano, se foi o Paulo André, se foi o Pedro Martins, né? Quem montou o elenco do Cruzeiro não conseguiu montar uma coisa equilibrada. Porque a impressão que a gente tem é que se gastou dinheiro demais com o ataque e se preocupou pouco com a defesa. E quando você tem um time limitado, eu já disse aqui 1 milhão de vezes, mas de repente, às vezes, a gente quer colaborar. Né? Uma vez aqui, umas 3 semanas talvez, eu critiquei essa postura do Pesolano e torcedor em rede social, já está passando dos limites, falando do Pesolano. Não é nada disso. A intenção nossa é sempre ajudar. Quando você tem uma equipe limitada, quando você vai entrar na Série A do Campeonato Brasileiro, que é uma competição muito difícil, tendo como objetivo principal permanecer na Série A, você precisa primeiro ter um sistema defensivo forte, eficiente, tá?
e uma estratégia de jogo de geralmente ter um contra-ataque forte, alguma coisa desse estilo. Tá? O Cruzeiro, ele não consegue propor o jogo com eficiência, porque o time está fazendo poucos gols. E o Cruzeiro tem um sistema defensivo extremamente ineficiente. E os jogos contra o América comprovaram isso. O Léo estava lá em Sete Lagoas. O Cruzeiro começa bem, pressiona. Primeira chegada do América, gol. O que aconteceu ontem, Léo? Bola na trave, Cavicchioli fez uma defesaça no chute do Matheus Vital. O Cruzeiro podia ter feito ali duas chances de gol. Verdade. Primeira bola que foi, gol. Num lance defensável. Sim. Não é um frango aquilo, mas é uma bola defensável. O goleiro tomar um gol no canto dele, numa falta. E ele ainda sai, ele sai para fechar o ângulo. Porque Isso. quando o goleiro sai do gol, ele diminui o ângulo pro batedor. Então, ô Romano, quando o time vive essa situação de um parto para fazer um gol, e na primeira chegada do adversário ele toma, e tem acontecido isso com o Cruzeiro sistematicamente, é a coisa principal a ser combatida. E para o Cruzeiro tem muita dificuldade, por quê? Porque o Cruzeiro não tem peças de qualidade para o seu sistema defensivo. E as duas principais que tinha, o Rafael Cabral fez um grande ano de 2022, embora tenha começado mal, mas se recuperou, e o Lucas Oliveira, os dois não estão conseguindo entregar a mesma coisa. Então, E o Cruzeiro trocou o preparador de goleiros, né? Esse é outro ponto. Que o Rafael Cabral Disse que era o melhor da vida dele. Disse que era o melhor que ele tinha trabalhado. Romano, vou dar um spoiler pro debate. Claro. Torcedor do Cruzeiro pode ficar mais esperançoso com a vinda do Pepa? Eu vou explicar no debate, porque ele pode melhorar bem o time, coisa que o Pesolano não estava conseguindo.